A que fará a primeira exposição é a professora Andréa Donassi Galás, pós-doutora pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, no Canadá, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, terapeuta ocupacional, atuou como coordenadora geral de projetos educacionais da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça, exerceu como consultora técnica da Coordenação Nacional da Saúde Mental do Ministério da Saúde nas ações do programa CRAC É Possível Vencer, coordena diversas pesquisas na área de cuidado das pessoas em uso problemático de drogas e contexto sociais e é professora da Universidade de Brasília e coordenadora geral do Centro de Referência sobre Droga e Vulnerabilidades Associadas da UNB. Passo a palavra, então, à professora Andréa Donassi Galás por 25 minutos. Obrigada. Oi? Agora sim. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite ao ministro Rogério Schietti e à ministra Maria Tereza. Gostaria de cumprimentar a doutora Luísa, quem já estivemos juntas num outro evento promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, debatendo justamente esse evento, esse tema. E, para mim, é uma grande satisfação estar num espaço do sistema de justiça, debatendo esse tema, que é um tema que está, de uma forma multidisciplinar, está sendo compreendido assim dessa forma, visto o próprio nome do evento. Então, eu queria parabenizar por essa abordagem. Bom, eu queria saber da apresentação, por favor. Quem que poderia me ajudar? Tá. Sim. Legal. Bom, então, para esclarecer de onde eu falo da perspectiva da saúde pública, e eu já inicio, então, a minha fala contrapondo algumas coisas que foram proferidas pelo ministro Osmar Terra. Hoje, em pleno século XXI, a gente tem que entender que a questão drogas é uma questão de abordagem multifatorial e não é mais vista como uma doença meramente do cérebro. Nós temos que considerar que as causas relacionadas aos problemas relacionados ao uso de drogas deve ser abordado de uma forma incluindo outras questões, não somente entendendo que o ser humano é o cérebro e ponto. Então, a gente tem que entender esse fenômeno de uma maneira mais contextualizada. E, portanto, a abordagem multidisciplinar do tema ela se faz bastante necessária. E eu falo isso baseada, sim, também em evidências científicas e evidências que eu vou demonstrar ao longo da minha apresentação que irão sustentar as minhas argumentações. Bom, enfim, então, para a gente trazer um panorama, um pano de fundo de onde eu vou discorrer a minha fala, eu acho importante que a gente deixe claro que as pessoas usam drogas, sempre utilizaram e vão utilizar. Acho que essa é uma premissa básica para que a gente possa discutir a respeito desse tema. E aí as pessoas usam por diferentes motivos, razões, em diferentes quantidades, em diferentes padrões de consumo, diferentes frequências, enfim. Esse é o panorama o qual a gente deve se basear. E aí, nesse cenário de uso, a gente tem um Estado que proíbe, de maneira militar e penal, o uso de substâncias, partindo do princípio de que esse uso sempre será ruim para quem usa, ou ainda as pessoas que usam sempre terão problemas relacionados ao uso, e eu vou sustentar, demonstrando que isso não é correto afirmar. A gente tem um histórico de proibição, mais de um século, que se iniciou, de fato, na Conferência do Ópio, lá em 1912, liderado pelos Estados Unidos, e a gente teve, então, aí uma sequência de marcadores do modelo de proibição das drogas, sendo o mais, vamos dizer assim, o mais proeminente a guerra às drogas na década de 70, de 1970,
quando, então, o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia que as drogas, então, são o inimigo número 1 dos Estados Unidos, e aí a guerra se inicia. E o Brasil, nesse cenário, ele acompanha esse proibicionismo, e a gente tem, inclusive, de uma forma ainda mais pesada, na época da ditadura militar, as medidas foram ainda mais incisivas com relação a essa proibição. E aí esse modelo de criminalização e de proibição, de fato, foi um modelo que foi sustentado pela maioria dos países da América Latina e da própria Europa, né? Então, esse modelo, de fato, foi seguido pela maioria pelo mundo, praticamente, mas, a partir da década de 1970, alguns países da Europa e o próprio Estados Unidos, que foi o patrocinador da guerra às drogas, começa a perceber que esse modelo de criminalização e de proibição, ele não é um modelo que vinha trazendo os resultados que eram desejados. E aí, dessa forma, alguns países iniciaram a revisão do modelo e trazendo medidas diferentes que pudessem trazer uma alternativa ao modelo de proibição. E, nesse sentido, a gente tem, na América do Sul, vários países que descriminalizaram o porte de drogas para uso pessoal, como, por exemplo, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e alguns países da Europa, como Holanda, Itália, Letônia, Lituânia e assim por diante, né? Atualmente, o Brasil, juntamente com a Guiana e o Suriname, são os únicos países da América do Sul que seguem criminalizando o porte de drogas para uso pessoal. Então, isso é um marcador importante para que tenhamos ideia de onde nós estamos e com quem nós estamos sendo equiparados. Esse mapa, eu acho que ele é muito ilustrativo, né, para demonstrar que, na última eleição, não somente o Donald Trump foi o vitorioso nos Estados Unidos, mas também a compreensão da maconha, para além da sua concepção de proibição nesse país. Esse mapa ele é confuso, mas, basicamente, o que eu tento demonstrar é o seguinte, que, na última eleição, foi feito um plebiscito nos Estados Unidos, em 5 estados norte-americanos, sobre o que a população desses estados pensavam, né, a respeito do uso recreativo de maconha. E dos 5 consultados, somente o Arizona não foi maioria para dizer que, sim, esses estados, como o Maine, como Califórnia, eles disseram, sim, nós somos a favor do uso recreativo de maconha, de deixar o modelo de proibição de lado e rever a abordagem com relação a essa substância. Então, dos 50 estados norte-americanos, mais o Distrito de Colômbia, atualmente nós temos 25 estados que autorizam o uso recreativo e ou medicinal de maconha, 15 estados que só autorizam o uso medicinal e 9 estados que autorizam somente o uso do canabidiol. Resumindo, nós temos nos Estados Unidos apenas 7 estados que restringem, dos 50, o uso da maconha para qualquer tipo de uso, medicinal, recreativo e outros. Bom, e aí, nesse sentido, esse tema é um tema bastante polêmico, é um tema que é tabu, que sempre infla os ânimos quando a gente discute. E vamos dizer assim, o grande mote, quando a gente discute a questão das drogas, vem muito associada a essa questão de que o uso de drogas é prejudicial à saúde, qualquer uso, né, não há essa discussão, e que, portanto, a gente deve proibir ou a gente deve tomar medidas de restrição de consumo. Somos absolutamente a favor da restrição do consumo, mas a proibição ela não vem demonstrando os efeitos desejados, e eu quero demonstrar isso do ponto de vista científico, epidemiológico, para dizer que nem todo uso de drogas leva à dependência de drogas, né? Então, essas duas colunas, elas são dados do Brasil, e elas demonstram, na coluna à esquerda, né, o uso de drogas no último ano, né, nos últimos 12 meses, e na coluna da direita, das senhoras e dos senhores, demonstra quem preenche critérios para o uso problemático, né, de drogas. E a gente pode observar que é a minoria das pessoas que referiram o uso que, de fato, desenvolve problemas com drogas. E é importante que a gente também ressalte que
O Brasil, quando a gente compara com a América Latina, é um país que tem um baixo consumo de maconha, especificamente, e mais ainda baixo quando a gente compara com outros países do mundo. Esse mapa, ele deixa bem claro essa afirmação que eu acabei de dizer, onde está mais verde, onde tem o maior consumo. E a gente pode observar que, de fato, os Estados Unidos, ou a América do Norte, é o local onde tem o consumo mais importante de maconha, maior prevalência de consumo, e o Brasil, nesse mapa, é o verde mais clarinho, onde tem pouco consumo. E eu estou falando isso para sustentar uma afirmação que eu vou fazer adiante. E aí eu trago alguns questionamentos, né, para que a gente pense juntos e juntas. Se descriminalizar o uso de todas as drogas, o porte de drogas para uso pessoal de todas as drogas, se isso aumenta o consumo, né? Então, vamos aqui algumas afirmações baseadas em evidências científicas publicadas em revistas de prestígio internacional. Não há evidências que possam sustentar a afirmativa de que descriminalizar o uso de drogas ele vai levar a um aumento de consumo, né? Isso foi notado, foi informado pelo Observatório Europeu sobre Drogas, nos países que descriminalizaram o uso na Europa e na América do Sul. No caso de Portugal, que é um país que a gente utiliza como referência, né, que descriminalizou o uso em 2001 e investiu massivamente os seus recursos de repressão em abordagens de tratamento e prevenção, num estudo que foi feito desde 2001, que foi o ano da descriminalização, até 2012, demonstrou que o consumo de drogas ilícitas, nesse período, foi diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, essa abordagem baseada em saúde pública, em assistência social, que Portugal desenvolveu, de fato, trouxe benefícios para a população. Um outro estudo publicado no ano passado trouxe um dado de que não houve redução do preço da droga, porque descriminalizou, então nós vamos aumentar a oferta. Não houve uma redução de preço após a descriminalização em Portugal. Em Portugal, foram estabelecidos alguns critérios objetivos de quantidade, e vale destacar que isso não deve ser o único critério a ser adotado no caso de uma descriminalização. O Dr. Cristiano Marona apontou isso na fala dele, de que só ter critérios objetivos não é o suficiente para que a gente possa balizar quem é usuário e quem é traficante, mas em Portugal isso foi estabelecido. E um outro estudo, no caso da República Tcheca, que também descriminalizou todas as drogas, não houve diminuição da idade de uso de maconha, que isso é, de fato, algo que preocupa as pessoas, enfim, quem trabalha na saúde pública, em que de deixar cada vez mais tardio, né, o contato de jovens com drogas. Então, pós-descriminalização, nesse país não houve um acesso facilitado da população mais jovem. E aí, um outro questionamento, né? Como a criminalização afeta a saúde pública? Em 2001, nós tivemos a revisão do modelo de cuidado das pessoas com sofrimento mental, com transtornos mentais, em que a chamada reforma psiquiátrica, que foi uma reforma bastante bem sucedida no nosso país, em que houve a revisão do modelo de cuidado das pessoas que antes eram internadas por longos períodos em hospitais psiquiátricos e sofriam maus tratos, além do próprio isolamento, que não era terapêutico para ninguém. Então, nosso país protagonizou uma reforma bastante importante, inspirada no modelo italiano, e essa reforma, de fato, trouxe a revisão do nosso modelo de cuidado, mas, ao longo dessa reforma, a gente pôde observar que a questão dos usuários de drogas não foi devidamente incluída no debate. Então, a gente costuma dizer... Isso, enfim, discorri um pouco a respeito disso numa publicação que fiz, que o que acaba acontecendo? A partir do momento que a gente não inclui o debate das pessoas que sofrem pelo uso problemático de drogas, nesse novo modelo de cuidado, a gente reforça a ideia de que essas pessoas devem ser tratadas majoritariamente como uma questão de polícia ou de repressão, né? Então, isso a gente tem os efeitos dessa não inclusão, de alguma maneira, até hoje. Então, esse é um pouco o cenário que, de alguma maneira, o nosso país vem tentando reparar essa não inclusão
das pessoas em uso problemático de drogas na reforma psiquiátrica. Bom, a criminalização, nesse cenário, ela distancia as pessoas que usam drogas dos locais de tratamento, né? Num paradoxo em que o mesmo Estado que pune é o mesmo Estado que vai me oferecer cuidados. Então, essa relação ela fica complicada para que esse usuário consiga acessar o serviço de saúde de uma maneira tranquila e segura. A possibilidade de um processo penal, ela de fato marginaliza os usuários de drogas ilícitas de uma forma simbólica, mas também concretamente. E quando é tratada como crime, de fato o uso ele é visto por uma questão policial, uma questão repressiva, muito maior do que um problema multifatorial, como eu disse anteriormente. E a própria violência ocasionada pela guerra às drogas, como os colegas que me antecederam, o secretário Beltrame, o próprio Cristiano Marona, puderam falar, né, a violência ocasionada por essa guerra impõe um alto custo ao Sistema Único de Saúde. Né, o homicídio é a nossa terceira causa de morte entre homens de idade de 15 a 44 anos. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, inclusive, no impacto dessa guerra para a saúde pública. A criminalização ela causa, de fato, um impacto bastante negativo para a sociedade, uma vez que essas pessoas que têm um uso problemático de drogas, as pessoas têm uma atitude, as pessoas em geral têm uma atitude bastante negativa com relação a essas pessoas, com desejos de rejeição e punição para com elas. Então, o que a gente comunica criminalizando essas pessoas gera um efeito muito ruim para a sociedade como um todo. E a má qualidade das drogas, que muitas vezes a gente não fala disso, eu imagino que a minha colega Silvia, a doutora Silvia, vai poder falar alguma coisa disso. A má qualidade das drogas consumidas por conta da proibição, que não tem nenhum tipo de controle do que é produzido, gera também impactos do ponto de vista de saúde, para além do próprio uso de drogas, que pode vir a ser nocivo para as pessoas que a utilizam. O investimento com foco na repressão, em detrimento das ações de prevenção e tratamento, é algo também que se prevalece com a criminalização. Né? Então, Portugal teve um aumento das taxas de tratamento justamente porque houve uma revisão do investimento que era feito antes em repressão, passou-se a investir em tratamento, prevenção e ações sociais. Então, teve um boom de aumento de tratamento para as pessoas que tinham uso problemático em Portugal. A criminalização ela inviabiliza o uso medicinal de substâncias proibidas, como maconha, no tratamento de doenças das quais o seu uso ele se demonstra como a melhor possibilidade terapêutica. Né? Eu acho que nós vamos ter uma mesa a seguir que vai tratar um pouco mais disso. Então, esse é um aspecto a ser considerado. E, por fim, é um grande obstáculo para a realização de pesquisas científicas. Quando a gente tem uma substância que é proibida e que a literatura científica já vem demonstrando efeitos terapêuticos, e a gente tem a proibição como algo que emperra o estudo, isso realmente dificulta para que nós, pesquisadores e pesquisadoras, possamos desenvolver atividades de pesquisa nesse campo. Aí eu vou trazer uma sequência de 4 papers, 4 artigos científicos publicados nas revistas mais prestigiosas do mundo a respeito da necessidade da revisão da política de drogas que temos, que é urgente não só no nosso país, mas no mundo. Esse artigo, eu trouxe o destaque em português, que ele diz o seguinte, né? É um artigo publicado numa revista que tem um fator de impacto de 7,5, ou seja, é bastante importante para quem trabalha na academia, sabe que é uma revista de prestígio, uma revista que tem esse fator de impacto. E ela diz o seguinte: na perspectiva de saúde pública, considerando os danos de um modo geral, a maconha apresenta baixos riscos quando comparada às outras substâncias. Sob o sistema de proibição, as leis e a justiça relacionadas à maconha resultam num extenso custo, altos níveis de encarceramento e de antecedentes criminais na população. Em muitos países, a maconha se constitui como foco primeiro do sistema de justiça, encarcerando desproporcionalmente indivíduos marginalizados. O título desse artigo é A legalização da maconha com uma estrita regulação é a política superior do ponto de vista de saúde pública. Então, acho que é importante sinalizar que quando eu, enfim, outros colegas e outras colegas que falam a respeito disso, a gente sustenta uma defesa
de fato, por uma regulação estrita, né? Como o Dr. Cristiano falou anteriormente, as drogas já estão liberadas. A gente quer justamente fazer com que haja uma regulação responsável dessas substâncias. E é dever do Estado fazer esse tipo de coisa. Esse outro editorial, publicado no British Medical Journal, que também é um jornal, um periódico científico de renome internacional, ele diz o seguinte, o título dele é "A guerra às drogas falhou. Os profissionais de saúde, né, os doutores, deveriam liderar o chamado para a reforma da política de drogas." E aí um trecho que eu extraí diz o seguinte: "A ideologia de um mundo sem drogas encoraja a prática de saúde orientada pela mesma ideologia. As políticas de controle de drogas impedem a realização de pesquisas sobre o uso medicinal da cannabis e de outras drogas proibidas, mesmo com evidências já provadas cientificamente de potencial benefício." Esse editorial foi publicado no ano passado, 2016, faz menos de um ano que esse editorial foi publicado. Esse outro paper, que foi publicado na The Lancet, que eu diria que, junto com a Science, são as revistas científicas da área de saúde mais importantes do mundo, também publicado no ano passado, em 2016, o título é "Saúde Pública e Política de Droga Internacional." Políticas destinadas a proibir ou suprimir fortemente as drogas apresentam um aparente paradoxo. Os formuladores de políticas dizem que elas são necessárias para preservar a saúde e segurança pública. Ainda assim, elas fazem aumentar direta ou indiretamente a violência letal, doenças, discriminação, migração forçada, a injustiça e o enfraquecimento do direito do povo à saúde. E aí eu finalizo essa parte dos artigos com um artigo que eu tive o prazer de colaborar. Foi um artigo publicado, um colega brasileiro que compôs a autoria é o professor Dr. Dartil Xavier, da Unifesp, e tem nas autorias pesquisadoras e pesquisadores do Canadá, Austrália e Holanda, em que nós fizemos uma revisão de todos os tratamentos disponíveis para a dependência de crack no mundo. E, diferente do que o deputado Osmar Terra, hoje ministro do MDS, falou anteriormente, em que o modelo CAPS, nosso Centro de Atenção Psicossocial, o modelo psicossocial de cuidados, que é o modelo vigente no país, que ele disse que não funciona, nós conseguimos publicar um artigo numa pesquisa envolvendo pesquisadores do mundo todo para justamente demonstrar que o modelo de cuidados que o Brasil hoje adota, que é o modelo psicossocial, ele é dos modelos, ou é dos métodos de abordagem mais eficientes para tratar das pessoas que têm problema com crack. Então, acho que isso é importante de destacar. Eu vou aqui mais alguns dados científicos para demonstrar que a incidência de HIV em Portugal, ela teve o vermelhinho aqui, peraí, tem uma flecha. Aí, o vermelhinho se refere à contaminação de HIV por drogas injetáveis. E a gente pode observar que o investimento em saúde pública nesse país, depois da descriminalização, teve uma queda acentuada na contaminação de HIV pelas pessoas que fazem uso de drogas injetáveis. Esse outro dado, ele demonstra uma relação entre a Holanda, que é um país conhecido pela sua tolerância ao uso de drogas, e a Suécia, que é um país conhecido pela sua rigidez na abordagem das pessoas que fazem uso de drogas. E a gente pode observar que aqui a barra vermelha corresponde à Suécia e a verde à Holanda. A gente observa que as mortes induzidas por drogas na Suécia é 8,5 vezes maior do que em Portugal. Os usuários de drogas injetáveis é 6,5 maior na Suécia do que em Portugal. E os crimes de drogas, 10,5 vezes maior na Suécia do que... Opa! Na Holanda. Não, 7 vezes. Não, os crimes de drogas são 7,5 vezes maior na Suécia. Isso. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Estou com Portugal na cabeça. Agora eu entendi, está certo. Tá, eu vou finalizar, eu tenho menos de 5 minutos. Aí, por fim, eu trago algumas orientações com relação, né, já que nós estamos aqui no Superior Tribunal de Justiça, como que, então, o STJ ele pode ajudar, ele pode atuar
na reforma da política de drogas com vistas a garantir a saúde pública, né? Então, considerando o papel do STJ de uniformizar a interpretação das leis no país, a gente pode pensar que esse tribunal deve assegurar que não haja erro de enquadramento de usuário como traficante de drogas. Acredito que o doutor Cristiano já tenha, enfim, esgotado esse tema. A gente tem que investigar para comprovar, de fato, que o traficante é traficante e o usuário é usuário, e não presumir que o usuário seja traficante. O STJ deve assegurar o cultivo nacional e o autocultivo de maconha para fins medicinais e de pesquisa, previsto claramente no parágrafo único do artigo 2º da Lei de Drogas. Nós temos isso explicitamente na nossa Lei de Drogas, e o STJ deve assegurar que isso possa ser desenvolvido. O STJ pode ainda assegurar que o cuidado das pessoas em uso problemático de drogas ocorra em serviços de base comunitária, ou seja, ambulatoriais, conforme prevê a Lei 10.216, e que a internação seja o último recurso terapêutico a ser utilizado, e, caso ocorra, que seja em hospitais gerais, para que a gente não repita o isolamento das pessoas por longos períodos de internação, como foi feito na época dos grandes hospitais psiquiátricos. Bom, então eu vou finalizando para dizer o seguinte, que é absolutamente equivocada a política de drogas no Brasil pelo seu impacto no encarceramento, violência e mortes, quando a gente compara o número de usuários problemáticos que nós temos no país. Então, quando eu mostro aqueles dados lá no início da minha fala, do número de usuários problemáticos, e eu mostro aquele mapa do uso de maconha, que é a droga ilícita mais usada no mundo, e demonstro que nós, brasileiras e brasileiros, temos uma prevalência, um padrão de consumo que é bastante baixo, é desproporcional toda a guerra, toda a violência que a gente tem e mortes por conta dessa política que nós temos vigente. Mais danosa do que a própria droga é a política que a gente adota. Ela é o problema que nós temos hoje. O nosso problema não é o uso de drogas. O nosso problema é a política que temos para trabalhar com essa questão. O tratamento e as ações sociais e de saúde são investimentos muito mais custo-efetivos do que a repressão, do que a coerção. A gente precisa, como trabalhadoras, trabalhadores, enfim, ministros, juízes, pessoas que representam o Estado brasileiro, superar a concepção de drogas como um inimigo social, né, abordado de forma passional. A reforma da nossa política requer liderança e coragem para que a gente possa fazer diferente. Os problemas associados ao uso de drogas, eles são tangíveis e conhecidos. Nós sabemos quais são esses problemas. E a gente tem que pensar no investimento de ações, de desenvolvimento de uma política com foco na saúde, na assistência social e no tratamento em liberdade. E, por fim, a gente costuma sempre ouvir, né, que, puxa, será que o país está preparado para legalizar as drogas? Né? Então, como já falamos, liberado já está, não é isso que nós queremos. E o Brasil ele não está preparado para ser o 3º ou 4º país com a maior população do mundo e o 16º mais violento. Para isso a gente não quer isso. É isso que a gente não quer. Então, justamente por isso que a gente discute e traz possibilidades para rever a política de drogas baseada na preservação da vida. Porque a política do jeito que está, ela é baseada na preservação da morte e da violência. E não é isso que a gente deseja. Obrigada. Agradeço a professora Andréa Galassi, mencionando aí o papel importante do STJ na uniformização do entendimento jurisprudencial no Brasil. Só para dizer sobre essa questão da importação das sementes de maconha, há uma grande discussão se é uso pessoal, se é contrabando, uma vez que as sementes poderiam ser importadas ou não, mas não estão na lista do que é importado, e se há tráfico. E, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, do meu ponto de vista, infelizmente, reafirmou que é tráfico. Então, a gente tem realmente um grande espaço aqui na STJ para discutir, pelo menos, essa parte aí das importações da semente. É tráfico, não é tráfico? É uso, é contrabando? Cabe insignificância ou não? Né? Esse é um tema importante aqui no STJ.